Boa noite, irmãos. Vocês vão ter que me aturar aqui novamente hoje, 2 quarta-feiras seguidas. Cadê o irmão Amarilton? Devolveu o posto para ele. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos 20. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Quem aqui sente sono durante a mensagem? Sejam sinceros, irmãos. Todo mundo sente, né? Verdade. Eu também. Muito. Você é uma pessoa regrada na sua vida? Planeja as coisas? Não. Alguns. Nós vamos meditar hoje, irmãos, aqui em Atos, capítulo 20, versículo 7. E nós vamos tirar algumas lições desses acontecimentos aqui em Troade, quando Paulo passou por lá. Que, pelas respostas dos irmãos, eu acho que vai ser bem útil, tanto para mim quanto para vocês. Tá? Eu estou trazendo essa meditação e eu fiz essas perguntas, não é porque eu quero apontar o dedo para vocês, tá? É porque é algo que eu me sinto mal quando eu olho para essas coisas também na minha vida. Então, nós vamos ler primeiro aqui o texto, capítulo 20, do versículo 7 em diante. Ele diz assim: E, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assós, onde deveríamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E, logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no outro dia defronte a Quios, e no outro aportamos em Samos, e ficamos em Trogílio, chegamos no dia seguinte em Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar de largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, primeiramente, a primeira lição que nós tiramos é que a nossa igreja, né? Nós pensamos em construir um templo, tal, nada de igreja, de janelas, terceiro andar, pavimentos altos, para evitarmos esse risco, ok? Mas quando nós lemos essa mensagem, ela é famosa, né? Todo mundo conhece essa história, essa passagem. E a gente conhece pela passagem em que o jovem caiu da janela, de tanto sono que ele estava. Mas, na verdade, essa passagem tem algumas lições para a gente além dessa, se a gente para analisar, né? Primeiro aqui, só para não deixar passar,
passagem já deixa claro, né? Eles se reuniam, no versículo 7, no primeiro dia da semana. Então a gente já vê que esse costume de se juntar no domingo não é algo que nós inventamos agora, não são os batistas agora que inventaram que tem que ser assim. Era um costume já naquela época, né? Primeiro dia da semana, domingo, esses irmãos estavam ali reunidos e meditando na palavra de Deus. Agora, o que nós também podemos ver aqui, que também não é algo que nós inventamos, é que eles já partiam o pão junto, né? Nós gostamos, né? Sempre que nós fazemos algum evento da nossa igreja, onde se reúnem alguns irmãos, a gente já logo faz alguma coisinha para comer junto. É um costume nosso. Porque enquanto a gente come, a gente conversa. E a gente vê que esses irmãos já faziam isso também. Proviam o alimento para que eles pudessem passar mais tempo ali junto. E essa prática é uma prática boa. Não por comer em si, mas por você criar a oportunidade de passar um tempo com os irmãos. Muitas vezes nós deixamos essa prática de valorizar estar com os irmãos. Valorizar criar um tempo oportuno para passar e conversar. Existem algumas situações que a gente acaba tendo que, né, customizar por conta de família, de horário, de saúde. Mas a gente, sempre que possível, a gente deve valorizar isso. A gente poder passar um tempo com os nossos irmãos. Tomar um cafezinho junto, tirar um tempo para conversar. Isso é bom. É um sinal de problema numa igreja quando a gente começa a ver que os irmãos já não interagem tanto assim. Os irmãos já não passam tanto tempo junto, não querem estar conversando, ou só conversam com a mesma rodinha. E é uma tendência que a gente tem nas nossas igrejas disso. Normalmente nós criamos as nossas amizades, os nossos vínculos dentro da igreja e vão se tornando rodinhas, turminhas. Aqui a gente vê que não era isso, né? Eles estavam todos reunidos, todos partindo o pão juntos. Então essa é uma prática que nós devemos sim realizar, mas a gente deve tomar alguns cuidados. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias também em Romanos, capítulo 13. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E aí, quando nós lemos esse versículo, a gente imagina que ele vai falar muitas coisas fortes espirituais, né? Repreensão sobre algumas coisas que a gente tem como grandes pecados. Mas aí, vamos ver quais são as obras que ele nos alerta aqui para que o crente deve deixar após a sua conversão. Versículo 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então aqui, a primeira coisa que ele fala
é algo que a gente espera. Uma pessoa que se converte, uma das primeiras coisas que ela tem que fazer é se tornar uma pessoa honesta. Se era uma pessoa que aplicava golpes ou tirava vantagem sobre outras pessoas, ela tem que deixar de fazer isso. Mas a gente tem que ir além disso, né? O crente, ele deve ser conhecido em sua sociedade, em seus lugares que frequenta, como uma pessoa honesta. A gente não pode deixar que paire qualquer dúvida sobre nós. A pessoa tem que olhar para a gente e falar: essa é uma pessoa honesta. O que ele faz, ele cumpre. Ele fala a verdade. Não aquela verdade do jeito que o mundo prega, né? Eu falo a verdade mesmo. Não importa quem doa. Não. Mas o crente, ele é honesto. É uma pessoa que ele sabe que não vai mentir. Será que nós somos conhecidos dessa forma, verdadeiramente, pelos nossos amigos lá fora? Essa é uma das principais características que nós temos que ter se nós desejamos evangelizar nossos amigos. Talvez a gente deixe de evangelizar porque a gente não está tão confiante assim com a forma em que as pessoas estão nos vendo. A gente não vai ter coragem de evangelizar uma pessoa se eu pensar: peraí, se eu for evangelizar ele e ele me questionar sobre isso daqui que eu faço, aí a gente não vai evangelizar ele, né? Eu não quero ouvir uma resposta torta, atravessada. Então o crente, ele deve zelar por isso, por ser uma pessoa conhecida pela sua honestidade. Mas aí ele entra um pouquinho mais ligado ao partir do pão que a gente citou na outra passagem, que ele diz também que o crente não pode ser dado a glutonaria e bebedeiras. E aqui é uma coisa que muitos crentes são conhecidos. É feia a imagem de quando a gente vai, por exemplo, contratar um buffet, e eu já ouvi isso, e a gente fala: olha, a gente não vai querer um buffet com bebida alcoólica, porque nós somos batistas. E aí a gente espera o quê? Que o buffet vai abaixar o preço. Ele faz o quê? Ele aumenta o preço. Por quê? Porque o batista pratica glutonaria. Ele é conhecido pela sociedade por isso. Uma raça que come demais, come até passar mal. Irmãos, a gente não pode ter essa imagem. A gente tem que ser uma imagem de uma pessoa controlada. Aí está um pouco ligado à pergunta que eu fiz no começo. Será que nós somos regrados, controlados? E muitas vezes isso implica também na outra questão. Às vezes a gente está com sono durante a mensagem porque a gente não é uma pessoa regrada. Será que na noite anterior você comeu demais e aí não dormiu direito? Chegou com sono na igreja? Será que aproveitou o domingo para fazer aquele churrascão, se empanturrou, comeu doce à tarde e aí bateu aquele sono na hora do culto? Será que a gente está tomando cuidado com essas coisas, irmãos? Não só pela imagem que as pessoas têm de nós, mas pelo efeito prático na nossa vida cristã. Não é à toa que Deus repreende que a gente não deve ser glutão e beberrão. É porque essas coisas têm um impacto direto na nossa vida de cristão. Elas atrapalham a nós servirmos a Deus da forma correta. O crente, ele deve deixar todas as coisas que atrapalham ele a servir a Deus. Então eu convido aos irmãos que a gente regre um pouquinho mais isso, né? Na quarta-feira é um pouquinho mais difícil, né? A maioria dos irmãos vem de um trabalho, corridos, atividades, chega em casa, tem pouco tempo, vem correndo. É mais compreensível que a gente chegue um pouco mais cansado
mais de sono, alguns problemas maiores, né? Mas no domingo a gente não tem desculpa, irmãos. Tirando os irmãos que trabalham com escala e que às vezes chegam cansados, nós entendemos. Mas na medida em que está em nossas mãos, nós temos que tomar esse cuidado. Que tal nós agora, a partir de agora, tomarmos mais cuidado com a nossa refeição do sábado à noite, para chegar bem no domingo? A gente tomar um pouco mais cuidado com as nossas refeições ao longo do domingo mesmo, para chegar no horário e chegar bem no culto. A Bíblia diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Só que a gente ignora esse fato. A gente maltrata o nosso corpo. E a gente esquece que ele deve ser usado para servir a Deus. E a nossa alimentação está diretamente ligada a isso. Então, que nós não sejamos conhecidos por pessoas que exageram nas coisas. Eu sei que é difícil nós mudarmos essa imagem de crente que come muito por aí, né? Mas a nossa igreja não pode ser conhecida individualmente. Falar, o Vitor, ele vai vir no churrasco, pode comprar aí uma peça a mais, porque não dá conta, não. A gente não deve ser conhecido dessa forma. Pessoas controladas, regradas. E aí depois ele volta a falar de desonestidades, né, que nós devemos deixar. Também dissoluções, contendas e inveja. Que aí volta ao falarmos do bom relacionamento entre nós, entre a igreja. Irmãos, é natural do ser humano a inveja e as contendas. É normal o ser humano causar isso. Nós temos um instinto de ter inveja um dos outros. Nós temos um certo instinto de, muitas vezes, fazer picuinha entre as pessoas. O famoso isqueirinho. Nós não podemos ser dessa forma. Nós devemos ser pessoas que acalmam as coisas. Uma pessoa que concilia pessoas. E não que faz aqui, como ele diz antes, de soluções. Nós dividimos as pessoas. Não. O crente, ele deve querer o bem do próximo, das pessoas em sua volta. E é um perigo de nós estarmos dentro da nossa igreja, muitas vezes, praticando isso. Será que nós não estamos praticando fofocas dentro da igreja, dos outros irmãos, fazendo picuinha entre um e outro, causando uma situação desagradável? Será que nós não estamos tendo inveja um do outro, de posição, do que o outro tem, do que não tem? Nós não devemos ser assim, irmãos. Nós não podemos. Nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. E como diz aqui no versículo 14, finalzinho dele, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Concupiscência é aquela vontade da carne. Então aqui o que ele está falando é que essas coisas é da carne. É normal, o ser humano tem. A gente não pode fingir que isso não faz parte do nosso sentimento. Faz parte, é natural. Que o nosso corpo puxe para essas coisas. A gente vê um prato gostoso, nós queremos comer. A bebida alcoólica, não é à toa que o mundo por aí é tão viciado. Atrai o corpo do ser humano, a sensação. Fazer contenda, inveja, traz um certo prazer ao ser humano fazer. E é natural, o nosso corpo puxa para isso.
Mas nós não devemos nos entregar às concupiscências. Deve ser uma luta constante do crente contra todas essas coisas. Voltando à nossa passagem em Atos 20. No final do versículo 7, ele diz assim: e prolongou a prática até a meia-noite. A prática de... Deixa eu ler de novo. Ia juntando discípulos para partir o pão. Paulo havia partido no dia seguinte e falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. Então, essa comunhão entre eles e as palavras que Paulo trazia de ensinamento para os irmãos, diz aqui que se prolongou até a meia-noite, e depois, nós já lemos a passagem, se prolongou até o alvorecer, na verdade. Então, eles passaram muitas horas ali, juntos. Será que nós temos esse ânimo de passar tantas horas? Ou será que nós estamos ouvindo a mensagem, torcendo para acabar logo? Caçando, como é que eu coloco na velocidade 2 aqui para acabar logo isso? Será que nós temos o prazer de ouvir a palavra de Deus? De compartilhar momentos importantes com os nossos irmãos? Porque, irmãos, como eu disse, a passagem fala muito para mim. E eu fico facilmente até mais tarde. Hoje em dia já não tão mais tarde, porque a idade vai chegando, o nosso mais tarde vai diminuindo. Mas eu fico até mais tarde em redes sociais, vendo filme, fazendo várias coisas, em jogos. Eu fico até tarde, fácil. A gente nem vê a hora passar, verdade? Mas para ouvir a palavra de Deus, é alguém abrir a Bíblia e dar aquele sono. Isso é falta de interesse nosso. As coisas que nós temos interesse, a gente tira ânimo. Você é uma pessoa que tem disposição para fazer as coisas? É enérgico, gosta, quer andar por aí, quer praticar esporte, quer fazer um monte de coisa no seu dia, encher a sua rotina de coisas, passear. Mas será que no momento de ouvir a palavra de Deus você tem essa energia? Essa vontade, essa disposição? Ela não vem do nada. É algo que nós devemos trabalhar, nós devemos cultivar, né? Eu estou aí na luta de tentar começar a academia. E o começo da academia é sofrível. É duro, é ruim. Eu não quero ir. Quando você está lá, você não vê a hora de acabar. Se você puder encurtar a sua série de exercícios, você encurta. Será que eu não posso fazer logo isso daqui e ir embora? Esse daqui já não trabalha o mesmo músculo? Já deu, já. Vamos embora. É assim que a gente pratica na academia. Dizem as pessoas frequentadoras de academia que uma hora você ganha prazer por fazer a coisa. Que você quer passar um tempo na academia. Que você não vê a hora de ir de novo. Eu torço para um dia eu chegar nesse ponto. Até hoje, não cheguei. Mas também não quero passar tantas horas assim, né? Temos prioridades. Mas a prática cristã é a mesma coisa. Quando nós não praticamos a comunhão com os nossos irmãos, nós não temos vontade. Agora, quando o irmão vai e passa uns dias na sua casa, você se anima. Você quer ter de novo irmãos na sua casa visitando. Quando você vem na igreja, às vezes você não vê a hora de ir embora para sua casa, para cuidar das coisas da sua casa, porque aquilo está na tua cabeça, as suas preocupações, a sua rotina. Mas quando nós passamos um tempo com os nossos irmãos, a gente não quer ir embora da igreja, porque você cria vínculo, você fortifica isso, você alimenta disso.
você começa a ver como aquilo te faz bem. A meditação na palavra. É difícil quando nós não estamos na rotina, é difícil você tirar 10 minutinhos para ler da palavra de Deus. 2 minutinhos para fazer uma oração. Mas quando você pratica, você vê o como aquilo te alimenta espiritualmente. Você vê o como você está desnutrido daquilo. Eu tive um problema de saúde recentemente. Eu expondo minha saúde, né? E eu passei alguns dias, irmãos, que eu não queria comer nada. Nada. E me oferecia, eu não queria comer. E eu já não sabia que aquilo me fazia mal. Eu simplesmente não queria comer. Muitos crentes estão assim. Estão doentes. Estão com ânsia da palavra de Deus. Não querem ouvir da palavra de Deus. Não querem se alimentar. A cada versículo lido, parece que dói, que machuca. Se nós estamos dessa forma, nós estamos com sérios problemas de saúde espiritual, irmãos. Mas nós precisamos tratar. E a minha saúde foi melhorando a partir do ponto em que eu fui forçando comer. Chegou um ponto que eu estava com uma fome que eu queria comer muito. Cuidado para não cair na glutonaria, né? Mas era um momento de restabelecer as forças. Precisava nutrir novamente. Então, o que eu quero dizer é que se você está com ânsia, com enjoo da palavra de Deus, medite na palavra de Deus, para que você perceba como isso vai mudando a sua vida. E aqui, então, a partir do versículo 8, nós entramos na parte famosa da passagem. Que ele diz assim: E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Essa passagem ela não dá, na verdade, muitas informações. Por exemplo, nós não sabemos exatamente o que quer dizer aqui quando diz tomado de um sono profundo. Será que foi sono mesmo? Será que foi um desmaio? Ele foi levantado morto no final do versículo. Ele foi morto e ressuscitado? Paulo diz que a alma dele permanecia no corpo. Talvez ele só caiu e desmaiou. Mas isso não importa muito para nós. Nós também podemos aqui questionar se o porquê que ele caiu de lá. Será que ele caiu porque ele estava extremamente cansado, exausto, mas ele não queria deixar de ouvir da palavra de Deus? E mesmo assim ele permaneceu até tarde? Nós devemos lembrar que naquele tempo o serviço era braçal. Então, à meia-noite, aquelas pessoas deviam estar muito cansadas, com o corpo precisando verdadeiramente descansar. Não diz aqui muito a respeito desse Eutico, mas demonstra que ele não desistiu, que ele permaneceu esse tempo todo. Ele foi além do que o corpo dele aguentava, aparentemente. Será que nós estamos nos esforçando dessa forma para estar na casa de Deus? Ou em nossos próprios lares nos esforçando para meditar na palavra de Deus? Será que você chega no seu final do dia e você lembra, eu não meditei na palavra de Deus hoje, mas já está tarde, né? Deixa para outro dia? Será que é assim que nós estamos pensando? Mas se de repente eu abrir
o meu celular na hora que eu deito na cama, eu fico olhando rede social, mas alguns minutinhos lá antes de dormir, não fico? Será que eu não poderia ter aberto a minha Bíblia e lido uma passagem? Eu poderia. Porém, muitas vezes eu não faço. Nós devemos ter prioridades na nossa vida, irmãos. Como eu questionei no começo, será que nós estamos sendo regrados? Recentemente nós fizemos um estudo entre os varões e nós falamos sobre disciplina. Irmãos, até agora eu não consegui aplicar a disciplina e a rotina na minha vida. Não sei se algum dos irmãos conseguiu. Nós devemos continuar lutando. A rotina e a disciplina na nossa vida, ela ajuda em todas as áreas. Na nossa saúde, no nosso trabalho, em tudo. Mas a prioridade é nós sermos disciplinados para as coisas de Deus. A disciplina na leitura bíblica, na comunhão com os irmãos, na presença no culto, isso deve ser prioridade na nossa vida. Nós devemos, então, tomar cuidado para que nós estejamos bem na hora do culto e na hora de meditar na palavra de Deus. E aí nós vemos aqui na sequência, versículo 10 e 11, algo que soa até meio estranho para nós. Vamos imaginar a situação. Era muito tarde já. Uma pessoa cai do terceiro andar, aparentemente tem um desmaio ou morre e é ressuscitado. E aí o que acontece? Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Uma pessoa caiu, e mesmo assim eles voltaram e continuaram falando da palavra de Deus. E aí eu me sinto envergonhado, irmãos. Porque qualquer coisinha que acontece no meio do culto, eu já não consigo mais prestar atenção na mensagem. Qualquer coisa. Distraiu, eu não penso mais no que a pessoa está falando no culto. E aí acaba o culto, acabou. Como é que terminou? Qual era o ensinamento da mensagem? Será que no final da mensagem você consegue um exercício para nós praticarmos? Acabou o culto, você consegue dizer qual foi a passagem principal usada pelo pregador e qual foi o ensinamento que trouxe? Será que a gente consegue fazer isso? Muitas vezes eu creio que não. Porque a gente se distrai com as coisas da nossa vida. E a gente só está aqui em corpo. Você não está ouvindo nada. Essas pessoas voltaram e continuaram a ouvir porque eles queriam muito ouvir da palavra de Deus. Um desejo grande, verdadeiro. É uma vergonha para nós, irmãos, que nós não temos isso. Ninguém aqui está precisando ficar pendurado numa janela à luz de velas e tochas, como eles estavam ali, para ouvir da palavra de Deus. Nós temos uma cadeira confortável em 2 modelos para a gente poder escolher aquela que se adequa melhor a nós. E mesmo assim, nós nos distraímos. Talvez a gente devesse optar por assentos desconfortáveis, para ver se a gente sente menos sono, menos preguiça, que a gente fique mais esperto para ouvir da palavra de Deus. Versículo 12 diz: E eles levaram o jovem e ficaram não pouco consolados. Eles sabiam da obra de Deus feita ali. Não é normal uma pessoa cair do terceiro andar e ficar tudo bem.
E eles passaram esse tempo todo ouvindo da palavra de Deus. Então eles saíram dali consolados, alimentados espiritualmente. Quando nós nos alimentamos espiritualmente, nós saímos e nós vemos a obra de Deus em tudo. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós achamos que tudo é o acaso. Que tudo aconteceu por sorte ou azar. Nós devemos meditar na palavra de Deus a ponto que nós vemos Deus em tudo o que nós fazemos. Em Mateus, capítulo 6, capítulo 6, versículo 25 apenas, tá? A passagem toda é bem famosa, nós usamos com uma certa frequência, mas nós vamos meditar apenas no versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Infelizmente, na maior parte do tempo, nós vivemos pensando em nos alimentarmos e nos vestirmos melhor. É um modo de expressar, mas é cuidando simplesmente do que nós temos por necessidade. Eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso chegar a determinado status, eu preciso pôr o pão na minha casa, que é algo verdadeiro, eu preciso me alimentar. Mas aqui é que a passagem diz é que nós não devemos viver voltados para essas coisas, pensando em ter uma roupa melhor e ter uma comida melhor. O crente ele deve se contentar com o básico, ele deve ser satisfeito nas coisas. Não que ele não possa chegar a ter uma condição de vida melhor, mas ele deve ser grato pelas coisas que Deus deu para ele. Nós temos que ficar bem contentes, irmãos, porque nós temos uma condição boa, condição privilegiada de ter uma saúde, de ter um alimento. Tá todo mundo aqui com uma roupinha boa. Se nós olhamos para a história, os nossos irmãos não foi assim. E se nós olhamos para o que a Bíblia diz do futuro, também não vai ser assim. Na perseguição, acho que vai ser difícil a gente ter o que comer e uma roupa limpa. Os nossos irmãos que sofreram perseguições também tinham muito pouco. E nós que não devíamos, não precisamos nos preocupar tanto com essas coisas, nós passamos as nossas vidas nos preocupando com isso. Com comer, beber, vestir. Conquistar. Qualidade de vida. E aí servimos a Deus com aquilo que sobra. Por isso que muitas vezes nós chegamos em uma péssima condição para ouvir da palavra de Deus. Porque ela não é prioridade na nossa vida. Mas para a gente trabalhar, para a gente ganhar o nosso dinheiro, a gente chega bem. A gente tem saúde, a gente tem disposição, a gente dá um jeito de ir. Mesmo que eu não esteja tão bem assim. Não pode ser assim, irmãos. Servir a Deus deve ser uma prioridade. Voltando à nossa passagem de Atos. Versículo 14 a 16. Não vou nem ler
irmãos, porque aqui ele vai falar um monte de nome de cidades difíceis da gente falar, que a gente fica tropeçando. Mas nós vemos aqui o quê? Que Paulo tinha todo um cronograma montado. Vocês pegam um navio aqui, eu vou a pé por aqui, depois a gente se encontra em tal cidade. De lá a gente vai passar por tal e tal cidade. Eu não vou passar em Éfeso, porque se eu entrar ali eu vou perder muito tempo. Eu quero estar em Jerusalém com os irmãos em tal dia. Olha que programação. Com tão pouco recurso que eles tinham. Será que nós nos planejamos da mesma forma? Ele fez aqui um planejamento para visitar os irmãos em Jerusalém, em uma data especial. Quando foi a última vez que a gente fez um planejamento para visitar uma igreja com a irmã? Ou para visitar um irmão da nossa própria igreja? A gente às vezes fica, não, eu preciso marcar com algum irmão para a gente fazer tal coisa. E a gente não faz, a gente não planeja. Organização da nossa vida, irmãos. A gente precisa ser mais regrado, mais controlado. Pensar melhor nas coisas que nós vamos fazer. Ter datas, prazo. Isso é importante para a vida do ser humano. Para as nossas coisas pessoais, nós fazemos isso, né? Ó, tal mês eu sei que é aniversário da Isabela, minha sobrinha. Então, esse mês eu sei que naquele sábado eu preciso deixar reservado porque a gente vai ter uma festa de aniversário lá. Eu preciso ir visitar ela. Mas eu não faço uma programação para ter uma comunhão com os irmãos. Eu não dou prioridade para isso. Se der, eu vou. Ah, tem culto esse sábado? Eu não sabia. Ah, se der, eu apareço. Ah, a hora que der, eu chego. Nós muitas vezes estamos lidando dessa forma. Marca em cima da hora, vai se dar, não tem compromisso nenhum. Nós temos que ser comprometidos com as coisas que envolvem a palavra de Deus. Na nossa rotina particular, será que nós fazemos um planejamento? Esse mês eu vou estudar determinado assunto que eu preciso estudar. Eu estou sentindo falta, eu preciso entender isso direito. Eu preciso entender essa doutrina, ou eu quero estudar esse livro da Bíblia melhor. Nós fazemos esse tipo de programação na nossa vida? Não. Muitas vezes nós, quando lemos a Bíblia, abre a Bíblia e lê, né? O famoso Deus vai me guiar. Eu abro uma passagem aleatória. Se fosse prioridade, a gente não fazia assim. A gente pensava bem nas coisas que nós íamos fazer. Irmãos, eu espero que essa passagem simples e conhecida, ela possa servir para a edificação dos irmãos, para que nós melhoremos a nossa vida espiritual. Assim como na minha vida, eu espero que os irmãos também sejam de grande utilidade. Amém?